Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou Charles Oliveira e eu comecei aqui no canal uma série de estudos com o tema Estudando a Bíblia com Charles Oliveira. Nós já estudamos sobre a Bíblia Sagrada, já estudamos sobre a origem do mal e o tema de hoje é a beleza da criação divina. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo de hoje, eu gostaria de pedir a você que deixe seu like, pois o seu like ajuda a engajar o vídeo, para que o YouTube possa recomendar o nosso canal, o nosso vídeo para outras pessoas, para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Comente aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, o que você entendeu dos textos. Se você tem alguma dúvida, que assim que eu visualizar o seu comentário, eu irei responder. Compartilhe esse vídeo ou esse canal com os seus contatos do WhatsApp, grupos da família, grupos da igreja, e compartilhe também em suas redes sociais para que outras pessoas também possam receber os nossos vídeos para que o Evangelho de Cristo seja pregado. E se você ainda não foi inscrito ou não foi inscrita no canal, que você se inscreva e ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, que você possa receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? Que Deus te abençoe. Agora feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, primeiramente para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através desse estudo, que nós possamos ouvir a tua voz e praticar os teus ensinamentos na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a primeira pergunta. Mas antes da primeira pergunta, tem um texto aqui para a introdução do assunto que diz assim: tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Agora, como era a Terra antes de ser criada? Para responder essa pergunta, nós vamos para Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler o versículo 2. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Aqui nós vimos que a terra, antes dela ser criada, ela era sem forma e vazia. Só existia um abismo profundo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, como foi formado o universo? Para responder essa pergunta, nós vamos para dois textos na Bíblia. O primeiro está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, e Salmos capítulo 33, e nós vamos ler os versículos 6 e 9. À medida com que eu for lendo aqui os textos, você vai pausando aí no seu vídeo, abra a sua Bíblia e acompanhe os textos na sua Bíblia. Hebreus 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito das coisas visíveis. Agora, o Salmo 33, versículos 6 e 9, diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro de sua boca. Porque ele disse e foi feito, ele mandou e ficou firme. Nesses dois textos nós vemos que Deus, ele criou o universo pela palavra, pela sua palavra. Ele mandou e tudo foi criado. Ele falou e tudo passou a existir. Agora, pergunta 3. Quem participou do ato da criação? Para responder essa pergunta, nós vamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2. E depois nós vamos para João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Gênesis 1, versos 1 e 2 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas.
Aqui nós vemos nesse primeiro texto que estavam presentes Deus o Pai e o Espírito Santo. Mas tinha mais uma pessoa que estava lá junto. Vamos ver quem é essa pessoa? João 1, versos 1 a 3 diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo que esses versos estão falando estão se referindo a Jesus. Por que eu falo isso? Se você ler o versículo 14, diz assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem foi que habitou entre nós? Jesus Cristo. Agora, como foi o processo diário da criação? E para nós entendermos isso, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do versículo 3 em diante. Nós já lemos os versículos 1 e 2, agora nós vamos ler do versículo 3 em diante. Diz assim, ó: Disse Deus: Haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Aqui nós vimos que no primeiro dia Deus criou a luz e separou o dia da noite. Agora vamos ver o que Deus criou no segundo dia. Versos 6 a 8. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Aqui nós vimos que no segundo dia Deus criou o firmamento, ou a expansão, ou os céus. E ele separou as águas, como está lá no versículo 7. Agora, o que Deus fez no terceiro dia? Está lá do verso 9 ao verso 13. Diz assim, ó: Disse também Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca a terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. Depois disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que davam semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie. E tenha em si sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu erva verde, ervas que davam semente segundo a sua natureza, e árvores frutíferas cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Aqui nós vimos que no terceiro dia, Deus ele separou a terra dos mares e criou a vegetação, criou a natureza, as árvores, né? As árvores frutíferas, as plantas. E o que Deus fez no quarto dia? Está lá do verso 14 ao verso 19. Diz assim, ó: Disse Deus: haja luzeiros na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Verso 15. E sejam para luzeiros na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Aqui nós vimos que Deus ele criou no quarto dia o sol, a lua e as estrelas. O maior, que era o sol, que é o sol, né, para poder governar o dia, e o menor, que é a lua, para governar a noite. E as estrelas ele fez para poder dar um brilho a mais nas nossas noites, né? E o que Deus fez no quinto dia? Para responder essa pergunta, o que foi que Deus fez no quinto dia, nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. Diz assim, ó: Disse Deus: produzam as águas seres viventes e voem as aves acima da terra na expansão dos céus. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam.
os quais as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave que voe segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Aqui nós vimos que Deus ele criou os grandes animais marinhos, baleias, tubarões, os grandes animais marinhos, os peixes, e ele também criou as aves para povoar os céus. Agora, o que foi que Deus fez no sexto dia? No sexto dia, está lá dos versículos 24 ao versículo 31. Diz assim, ó, disse também Deus, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim foi. Fez Deus os animais selvagens segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as plantas que dão sementes, as quais estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos, e que deis sementes. Isso vos será para mantimento. Todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, todas as ervas verdes lhe serão de mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui nós vemos que Deus, ele no sexto dia, ele criou os grandes animais selvagens da terra, criou os animais domésticos, criou o gado, e ele coroou a sua obra com a mais perfeita criação, que somos eu e você. Observe que durante todo o processo, ele falou e as coisas foram surgindo. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele desceu do seu trono e com as suas próprias mãos, juntamente com Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, nos moldaram. E observe outra coisa, que no final de cada dia, Deus, ele disse assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Depois eu vou explicar o porquê. Agora, já entendemos como foi o processo da criação, agora vamos buscar mais detalhes de como se deu a criação do homem e da mulher. Para responder essa pergunta, nós vamos voltar lá para o capítulo 1. Perdão, ainda tem mais uma coisa do capítulo 2, que nós não lemos, para responder a quarta pergunta. Que foi que Deus criou no sétimo dia? Para responder essa pergunta, nós vamos para Gênesis capítulo 2, vamos ler do versículo 1 a 3. Diz assim, ó, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e no sétimo dia acabou Deus a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera na criação. Aqui nós vimos que Deus ele fez 3 coisas no sétimo dia. Ele descansou, não que ele precisasse descansar, porque Deus ele não se cansa, mas ele descansou para nos dar o exemplo. Ele abençoou esse dia e ele santificou, o que faz desse dia um dia muito especial e que nós devemos separar para ele. Essa palavra santificou significa separou. Então, nós temos que separar também esse dia
para nós adorar ao nosso Deus. E nós vamos descobrir qual é esse dia mais para frente, num estudo breve. Agora, como foi, vamos saber os detalhes de como foi o processo da criação do homem e da mulher. Gênesis 1, 26 e 27 diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. Criou, pois Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui nós vimos que Deus, ele criou, né, o homem. Agora, vamos entender como foi o processo da criação da mulher. Então, o Senhor Deus formou o homem com o pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, ou passou a ser uma alma vivente. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma colaboradora que lhe seja idônea. O Senhor formou, pois, da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para que visse como os chamaria. E tudo que Adão chamou a todos os animais viventes, esse foi o seu nome. Verso 20. Adão colocou nomes em todos os animais e em todas as aves dos céus e a todo o gado do campo. Mas para Adão não se achava colaboradora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Enquanto este dormia, tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus formou o homem, formou uma mulher, e a trouxe ao homem. Verso 23. Então disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui nós vemos que Deus, ele formou o homem do pó da terra, né, com suas mãos, juntamente com Deus o Pai, Deus Espírito Santo e Jesus. Ele fez um boneco de barro. Depois que ele fez o boneco de barro, ele soprou no nariz o fôlego de vida. E nós passamos a ser alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. E depois, Deus ele deu um trabalho para Adão, para que ele desse o nome a todos os animais que Deus criou. Mas, ao observar que Deus estava dando, que cada animal que ele criou tinha macho e fêmea, ele observou que Adão estava sozinho, não tinha uma colaboradora para ele. Então ele decidiu dar um profundo sono em Adão. É assim que Adão adormeceu, ele pegou uma das costelas de Adão, tirou, né, fechou o lugar com carne, e da costela do homem ele formou a mulher. E ambos passaram a ser uma só carne, né? E observe que Deus não criou um terceiro sexo. Ele criou dois sexos, macho e fêmea, homem e mulher. Agora, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Para responder essa pergunta, nós vamos para Gênesis capítulo 2 e nós vamos ler do versículo 8 e o versículo 15. Aqui diz assim, ó. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse. Aqui nós vemos que Deus ele deu um lindo e maravilhoso jardim para que Adão pudesse cuidar, né, do lugar. E aqui fica um exemplo para nós, uma lição para nós.
nós devemos cuidar do ambiente onde nós vivemos, nós devemos cuidar da natureza. Sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Para responder essa pergunta, nós vamos para Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 16 e versículo 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a única condição que Deus deu para os nossos primeiros pais, para eles viverem eternamente no Éden. Que eles não comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, inclusive da própria árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. Por quê? Isso nós vamos descobrir mais pra frente. Na verdade, assim, Deus, ele deu o livre-arbítrio para que os nossos primeiros pais pudessem escolher. Porque assim, Deus criou os anjos livres e nós também, ele nos criou para sermos livres. Ele disse, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Agora a escolha é sua, você come se você quiser. Vamos à nossa recapitulação? Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Agora nós vamos ao nosso compromisso de fé. E esse compromisso de fé você vai fazer não é comigo, mas sim com o próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Se sim, digite aí nos comentários. Sim, eu aceito. Meu irmão e minha irmã, você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Se sim, diz aí nos comentários. Sim, eu creio. Meu irmão e minha irmã, você quer conhecer mais a respeito do Deus Criador? Se sim, digita aí nos comentários. Sim, eu quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Hoje, nós entendemos que nós aceitamos que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos no poder, no teu poder que criou a terra em 6 dias literais. E nós queremos conhecer mais a respeito de ti, o Deus Criador. Que o Senhor abençoe o teu filho e abençoe a tua filha que está me assistindo neste exato momento. Que o Senhor derrame chuva de bênçãos na vida dele, na vida dela e na minha vida também, Pai. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E curta esse vídeo, comente e compartilhe. E se você não for inscrito ou não for inscrita no canal, que você se inscreva e ative o sininho das notificações para que outras pessoas possam receber esse vídeo, para que o YouTube possa entender que o nosso canal está sendo relevante para outras pessoas, para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.